E agora é hora de receber o Carlos Alberto Sardenberg. Sardenberg, muito boa noite para você. Meu primeiro assunto é mercado de trabalho, primeiro trimestre desse ano, a nossa pior situação ao longo da pandemia, em qualquer critério que a gente for observar, né, Sardenberg? Desempregados, desalentados, subutilizados. Exatamente. Renata, boa noite a todos. Olha aqui, reparem, os números que você citou, é tudo recorde. Esse sistema que o IBGE usa de calcular a taxa de desemprego e emprego trimestral vem desde 2012, né? E esses números que nós estamos vendo aqui são recordes negativos desde então 2012. A taxa de desemprego foi para 14,7%, dá quase 15 milhões de pessoas desempregadas. E depois nós temos esse cálculo que o IBGE faz, que são os desalentados, quase 6 milhões, são as pessoas que deixam de procurar emprego porque, enfim, não encontram emprego e desistem. E depois tem os subutilizados. O que são? São pessoas que estão trabalhando, mas estão trabalhando menos horas do que desejariam e menos horas do que poderiam trabalhar. Então, na verdade, você tem aí 15 mais 6 mais 33 pessoas que não estão bem, estão mal colocadas no mercado de trabalho. E olhando a história pelo outro lado, Renata, que é a da população ocupada, o que nós vemos? Uma queda muito forte entre o começo de 2020 e agora o começo de 2021. O primeiro trimestre de 2020 é o começo da pandemia. Então, isso aqui é claramente o efeito da recessão e das dificuldades econômicas pelas quais o país passou ao longo desse período. E repare que houve uma queda aqui entre o último trimestre do ano passado e o primeiro trimestre deste ano. Normalmente, o desemprego é mais alto no primeiro trimestre do ano. O desemprego é mais alto no primeiro trimestre, porque o pessoal tem as atividades de fim de ano e depois as dispensas que ocorrem no começo do ano. Mas mesmo considerando esse efeito, os números de agora são piores do que, digamos, em circunstâncias menos dramáticas, né? Sardenberg, quando a gente olha esse quadro de mercado de trabalho que você coloca para nós, a gente vê o contraste com países que já iniciaram a retomada da economia e onde está faltando mão de obra. Pois é, Renata, é um fenômeno curioso esse. Aliás, a revista Economist diz assim, a curiosa falta de empregados. Isso aqui é o número de vagas de empregos que estão subindo nos Estados Unidos. Mas o pessoal não está indo trabalhar. E nós separamos aqui alguns casos anedóticos, mas que refletem mais ou menos a situação. No mundo desenvolvido como um todo, né, Estados Unidos, Europa, Japão, você tem 30 milhões a menos de pessoas trabalhando do que antes da pandemia. Né? Por que essas pessoas não estão trabalhando? Essa é a grande questão. Uma explicação é salário, outra explicação é medo, e a outra explicação é os benefícios que são dados pelos governos dos diversos países, né? Mas o fato é que, por exemplo, os países agora estão mais vacinados, como o da Inglaterra, por exemplo, estão procurando trabalhador. O que eles fazem? Dispensam a qualificação para atrair mão de obra, né? Para o sujeito trabalhar em restaurantes, por exemplo. Mas acontece que o salário-desemprego é 80% do salário. Então, o sujeito vai receber 80 em casa ou 100 lá na cozinha, pegando calor e tal, acaba não indo trabalhar. A solução não é diminuir o seguro-desemprego, mas a solução que é aumentar o salário, é isso que estão dizendo. Em alguns estados americanos, como é o caso do Arizona, eles estão pagando para a pessoa $2.000 para a pessoa aceitar um emprego em tempo integral. E em Massachusetts, eles estão oferecendo $1.000 e tantos para a pessoa trabalhar um ano inteiro seguido. E as redes de fast food são as mais atrapalhadas, já elevaram a hora de trabalho de 12 para 15 para $18 e assim mesmo não conseguem preencher. Então eles estão pagando $50 para o cara ir fazer a entrevista.
Aí eu fiquei pensando, Renato, só para concluir, você vai na entrevista, esculhamba a entrevista, não pega o emprego, pega $50 e um sanduíche. Vai na outra loja, esculhamba a entrevista, leva mais 50. Essa é a situação complicada. Parece que só vai melhorar isso quando o pessoal perder o medo da pandemia, Renata. Muito obrigada, Sardenberg.